Como vocês sabem, o PsicologCast é mantido com o apoio da FAPSI, que é a Faculdade Psicológica, que está completando em 2025 20 anos de história, com muita fundamentação e uma importância muito grande na psicologia, assim como também pelo portal Onde Aprendo, com cursos livres. Eu sou Henrique Tucci, vou estar com vocês aqui hoje com o maior prazer em um outro bate-papo que com certeza vai envolver todo mundo e vai realmente elucidar muita coisa do conhecimento que é importante para quem é da psicologia, da psiquiatria e quer conhecer um pouco mais desse tema. Vai ser mais um daqueles dias, né, Ju? Mais um daqueles dias. Olá, sejam bem-vindos então ao PsicologCast. E hoje eu estou aqui com uma convidada mais do que especial, uma amiga muito querida, né? Que a gente já tem anos e anos de convivência nas universidades que a gente já deu aula juntas por aí, que é a Cris Carniel. Então, a Isabel Cristina Carniel, ela é psicóloga formada pela Universidade Federal de Uberlândia, é especialista em sexualidade humana pela USP, ela possui formação em coordenação de grupos operativos, é também especialista em psicologia clínica fenomenológica existencial, mestre em psicologia também pela USP, doutora em psicologia também pela USP. A Cris é professora de curso de graduação em psicologia e, além disso, ela é orientadora de mestrado no programa de mestrado em práticas institucionais em saúde mental da Unip. A Cris já foi coordenadora e supervisora e hoje ela é professora do nosso curso de especialização em psicologia clínica fenomenológica existencial da FAPSI. Além disso, a Cris também atua como psicóloga clínica. Cris, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite para essa conversa hoje aqui com a gente. Obrigada, Ju. Obrigada, Henrique. É um prazer estar com vocês. São amigos, né? Amigos de longa data. Nossa, 20 anos já de estrada, né, Ju? Literalmente, nós temos anos de estrada. Quantas estradas nós já rodamos, né? Juntas. Então, é um prazer estar com vocês, principalmente para falar de um assunto que eu gosto tanto, né? Desse filósofo que é tão querido por mim e por muitas pessoas, e nem por todo mundo, ele é bem polêmico, mas muito prazer. Bacana, Cris. Eu queria começar conversando um pouquinho com você, para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, né? Você foi fazer psicologia na Universidade Federal de Uberlândia. Como é que surgiu o interesse? Assim, em que momento da tua vida você estava quando você falou, quero fazer uma graduação em psicologia? É tão interessante, né? Porque assim, quando a gente olha para a história, né? Olha para a nossa trajetória, a gente entende tanta coisa que no momento da escolha não dava muito para compreender qual era o sentido. Na adolescência, eu acho que eu já tinha esse apreço pelas questões da existência que o Sartre vai desenvolver de uma maneira absurda, né? Assim, genial. E eu não conhecia, né, a filosofia sartriana, mas eu já vivia muito as crises existenciais típicas da adolescência. E, nesse momento, achei interessante. Comecei a pensar na psicologia como uma possibilidade de ser um curso assim, de reflexão, né, de autoconhecimento, por que não? Né, e de conhecimento do humano. Né? E eu começo ali na adolescência esse meu interesse e daí prestei, né, o vestibular em alguns lugares, passei no meio do ano, a ideia não era ficar em Uberlândia, era voltar para Ribeirão, porque eu sou daqui, mas aí eu gostei, né, de estar fora, gostei de estudar fora e não voltei, daí fiquei lá e voltei para fazer depois as pós-graduações, né? E foi muito importante ter passado por Uberlândia para estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Quem que te influenciou aí durante a graduação? Absurdamente, assim, eu tive vários professores que eu gostei demais, mas tem um em especial que é o Sérgio Codato, que ele está em Ribeirão, né? Ele tá foi na seu USP. Professor em Uberlândia? Foi meu professor em Uberlândia. Bacana. E foi assim, olha, para vocês terem uma ideia, deve ter sido ali para 1987, 88, faz bastante tempo. E foi justamente com ele, né? A gente tinha um grupo, ele montou um grupo que chamava Loucura. Era o nome do grupo, e pronto, né? A hora que eu vi aquele cartaz, né, no corredor, eu falei, eu quero participar desse grupo aqui, não sabia nem o que era, mas já era uma coisa meio de arte e terapia, que é o que ele trabalha demais com a arte como um recurso terapêutico, né? E daí achei aquilo tão interessante e passei a participar. E foi durante a disciplina com ele de psicopatologia que eu tive algum contato com a antipsiquiatria e que vim saber muito tempo depois que a antipsiquiatria ela foi pensada a partir da filosofia sartriana. Então, vocês veem como que está tudo articulado e às vezes demora para a gente entender o fio,
né, que liga tudo isso. Não, e aí é bacana, né? Não somos nós que escolhemos a abordagem que nos escolhe, né? A partir de tudo que a gente vive, a partir da nossa visão de mundo, da nossa visão de homem, né? Aí está mais uma prova viva aqui. A abordagem te escolheu, né, Cris? Com certeza, eu me sinto assim abduzida, né? Eu acho que se eu fosse escolher racionalmente outra abordagem, talvez eu escolhesse até a análise do comportamento. Isso, Cris. Depois de sou... tantos anos viajando, né? Eu tenho muito boas referências, né, com vocês, né, que são os grandes nomes aqui da cidade. Então, é claro que isso me afeta bastante. Eu sou bastante pragmática, né? Sou bem objetiva nas coisas que eu tenho que resolver e tal. Eu me daria super bem, mas acontece que as questões da existência, elas me tomam, então eu sou abduzida mesmo, eu fui capturada pela fenomenologia existencial. Eu acho só importante até aproveitar essa oportunidade, que é um assunto que até que está muito em alta hoje, né? Essa brincadeira que a gente faz que a abordagem escolhe a gente, porque eu acho que é exatamente o que você falou. Já tinha uma coerência entre a forma de pensar o mundo e o que a abordagem trouxe. E é o que eu acho que talvez você vá trazer agora para a gente, que a evidência de que isso realmente estava no caminho certo vem ao longo do tempo, com a evolução aí de mestrado, doutorado, em que essa aproximação, às vezes nem tão pensada antes, começa a ser fundamentada, né, Cris? Como é que foi depois desse primeiro momento, então? Com certeza, né? Eu acho que a gente vai tomando contato com a psicologia e eu não sei se essa é uma experiência de todo mundo, mas alguns alunos me contam que eles ficam meio perdidos, né? Então, estava assim, no meio do curso, ainda não sabia muito, né? O que eu estou fazendo aqui? Porque o que a gente vê de psicologia, né, principalmente no passado, era uma coisa meio estereotipada, né? Tem aquele estereótipo do psicólogo que ele está ali e geralmente ligado à figura do psicanalista, né? Que tem um divã e tal, tem umas caricaturas, assim. E daí eu não me encontrava, sabe, em nenhuma das abordagens. Eu falei, gente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Eu acho que eu vou, sei lá, vou concluir esse curso, porque eu já comecei, estava no meio do caminho, mas um pouco perdida até para falar, né? E, na verdade, eu tive poucas referências dentro da fenomenologia existencial. Posso dizer que quase nenhuma. Eu tive essa indireta, né, pelo Sérgio Kodato, por conta da antipsiquiatria, mas foi uma influência assim, muito indireta mesmo. Eu acabei descobrindo a abordagem depois de formada. Descobrindo mesmo, no sentido de desvelar mesmo, era algo que estava coberto, já estava ali para mim de alguma forma, e aí depois isso foi aparecendo. Eu já fazia fenomenologia existencial, né? E como você está dizendo, né, Henrique, eu fui descobrindo isso e cada vez mais isso faz mais sentido para mim. Não sei até quando, né? Eu brinco com os meus alunos, eu não sei até quando, mas já faz tempo que isso está comigo e faz muito sentido. Ô, Cris, aí você sai de Uberlândia e já vem fazer o mestrado ou foi trabalhar? Como é que foi depois que você se forma? Eu volto, aí quando eu voltei para Ribeirão, né, eu era uma pessoa desconhecida profissionalmente, então eu fui cavar os meus espaços, né, fui fazer alguns estágios, e aí eu fiz estágios na odontologia, né, assim, nossa, era uma coisa diferente, fazia psicoterapia mesmo, com pessoas que tinham disfunção temporomandibular, né, que tinham bruxismo, e era um trabalho extremamente importante, e daí derivou meu mestrado e doutorado. Mas, paralelo a isso, eu fui buscar um estágio no Hospital Santa Teresa, que na época era um hospital psiquiátrico clássico, filho do Juqueri, e ali eu me encontrei mais uma vez, né? Aquilo fazia todo sentido para mim, descobri um movimento antimanicomial e a minha trajetória profissional ela vai ser todinha permeada por esse início aí. Tá. Com quem é que você fez o mestrado, o doutorado? Com o Marco Antônio de Castro Figueiredo, querido Marquinho, que faleceu há alguns anos e uma pessoa que foi sensacional. Eu comecei fazendo uma disciplina com ele como ouvinte, né, um aluno especial, era psicologia, trabalho, alienação e saúde mental. 3 assuntos que me interessam, né? Trabalho, alienação e saúde mental. Mas eu não tinha pretensão de fazer mestrado, não tinha pretensão de dar aula, né? Eu queria trabalhar com clínica institucional, prestar um concurso, trabalhar
na prefeitura, no estado, era isso que eu queria. Mas o Marquinho, ele, na sensibilidade dele, que ele era uma pessoa extremamente sensível, ele me convidou para ser orientanda dele, né? E tinha uma fila de pessoas buscando fazer o mestrado com ele, e eu fiquei lisonjeada, né? E daí a gente começou a trabalhar e não parou mais. E foi até... O Cris, fala um pouquinho para a gente sobre a sua passagem no Santa Teresa. Sim. O que isso te modificou? Nossa, fez toda a diferença, né? Porque ali eu fui praticar aquilo que eu acreditava. É só uma coisa, aproveitando que tem muita gente de fora que assiste, dizer o que é o Santa Teresa. Ótimo, ótimo, ótimo. Até e porque, como é que né, ele estava quando você começou lá, né? Isso, até porque isso foi... comecinho dos anos 90, né, era 92, 93, né, fui fazer um estágio como voluntária, queria fazer um estágio como voluntária, e foi muito interessante, né, era um hospital típico, né, um hospital psiquiátrico, bem hospício mesmo, mas ele tinha uma pegada diferente. As pessoas que trabalhavam lá, e sobretudo a direção, era muito antimanicomial. O diretor, ele era um visionário, né, que era o Allan Kardec Gonzalez, que é um outro grande mestre para mim, né? Ele é, assim, uma das pessoas mais importantes também na minha vida profissional. E ele dava corda para essas ideias que a gente tinha de transformar, né, aquilo, de substituir aquele modelo de atendimento por um tratamento em liberdade, que é o que a gente fala até nos dias atuais. Então, o Santa Teresa, para mim, ele foi muito importante, porque o movimento antimanicomial de Ribeirão, ele nasce ali dentro. Eu me lembro perfeitamente, eu estava com a minha supervisora. Na época, ela assinava o ponto, tinha um livro de ponto. E daí ela foi assinar, tinha um papelzinho lá, estava escrito, era um convite para a primeira reunião do movimento antimanicomial em Ribeirão, do núcleo do movimento. E daí ela me mostrou o papelzinho, ela falou, isso daqui te interessa? Eu até estou arrepiada, assim, eu falei... Lógico que isso me interessa, né? E daí eu passei a participar desde a primeira reunião do núcleo, e a gente está até hoje há mais de 30 anos, né? E a gente conseguiu bastante coisa interessante, em alguns momentos mais, outros menos. Então, a passagem pelo Santa Teresa, que era um hospital psiquiátrico estadual clássico, né? Foi muito importante para mim. E como é que aconteceram essas modificações dentro do Santa Teresa? Desse modelo mais clássico, a influência da luta antimanicomial, para o estado que ele se encontra hoje? Ju, você vê que diferença que faz você ter um gestor cabeça aberta mesmo, né, de um pensamento assim crítico, né, como era o Allan Kardec. Ele era um humanista, ele é um psiquiatra, né, ele é ainda, não sei se ele está atuando, perdi o contato com ele, mudou de Ribeirão, mas ele era um psiquiatra humanista, então ele tinha um olhar para as questões da saúde mental já diferente do psiquiatra tradicional. Ele foi um dos fundadores do CVV no Brasil. Então, assim, uma pessoa extremamente interessante e muito reservado, né? Então, poucas pessoas sabem do legado que ele deixou para nós, mas sempre que a gente pode falar, a gente fala, né? Os seguidores dele, né? Os admiradores. E daí... a diferença foi ter o Allan Kardec naquele momento na direção. Teve outros, né, diretores interessantes também, mas ele fez muita diferença. Eu trabalhei num setor lá que chamava Vila Terapêutica. Então, eram casas dentro do hospital que trabalhavam no sentido da reabilitação, da reinserção social e que tinham uma ideia de devolver, entre aspas, né, essas pessoas para a comunidade, de preparar essas pessoas para morar na cidade. E daí ele idealizou um projeto na época que chamava Pensão Protegida, que é o embrião das residências terapêuticas que hoje compõem a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial do Ministério da Saúde. Então, a importância do Allan Kardec é tão grande que não tem como a gente não citar. Então, foi ali dentro, com esse projeto. Então, daí eu trabalhava nesse lugar, nesse setor, e a gente preparava grupos de moradores para morar na cidade. E essa pensão protegida era uma espécie de república, né, assim como são as residências terapêuticas, mas elas eram menores, muito aconchegantes, assim, tinha um grupo de pessoas, todos voluntários, que abraçaram a causa na época junto com ele e tinha até uma entidade espírita, né, que abraçou essa causa, que apoiou e apoia, né, até os dias de hoje. Então, foi aí que
a gente teve uma grande virada mesmo na saúde mental em Ribeirão. Foi com esse grupo. E que bacana, que privilégio poder participar, como você participou, da construção de um novo modelo. E trabalhando com um público que é muito estigmatizado, que dentro da própria saúde mental, nem todos os profissionais têm habilidade ou competência para lidar com esse tipo de paciente. Então, acho que é um privilégio e muito importante a tua participação na construção desse modelo, né? Sim, nossa, é uma delícia, assim, é um privilégio mesmo. E daí, como eu tinha feito o estágio, depois eu prestei o concurso, né, e passei, né, eu tinha ali uma experiência e tal, e como eu já era conhecida no hospital, eu pude escolher o setor onde trabalhar, e eu trabalhei em 3 setores, e todos eles voltados para esses moradores, na perspectiva deles voltarem para a cidade, né? Então, prestaram comigo outras colegas, né, que elas queriam fazer a psicologia clínica convencional. E aí eu brinco que eu nunca tive uma sala, né? Tinha muitos moradores do hospital, muitos pacientes que eu acompanhava, nem sabiam que eu era psicóloga, porque eu acho que eu esqueci de dizer que eu era, né? Porque a gente não fazia psicoterapia clássica, eu fazia acompanhamento terapêutico. Eu estava com eles onde era possível estar. Dificilmente eles me contariam as coisas que eles contaram se eu tivesse com eles numa sala de atendimento psicológico. Mas enquanto a gente passeava, ia fazer compras e ia ao banco, a gente conseguiu bastante coisa. E acho que é um modelo de atendimento que exige muito do profissional, né? Porque uma coisa é a gente ir lá bater na lousa na sala de aula e falar assim, ó, funciona assim o cérebro, tá assim, o que é esperado do comportamento é aquilo. Agora, na prática, na real, ali do lado da pessoa, exige uma flexibilidade, uma criatividade, né? Acho que exige muito profissional, não exige? Com certeza, com certeza. O que mais exige, né, Henrique? Eu acho que é a criatividade, é isso mesmo, essa flexibilidade. Não tem muito jeito. E, assim, isso só é possível, volto a dizer, por conta da gestão do serviço na época, né? Se não fosse alguém como Allan Kardec, a gente não poderia fazer um trabalho desse, porque para vocês terem uma ideia, eu fiquei praticamente 2 anos acompanhando um grupo de 6 moradores para eles morarem fora. O que a gente vê, existe uma contabilização do número de atendimentos que você faz por dia. Eu atendia outras pessoas também, fazia grupos, fazia várias coisas, mas eu pude me dedicar muito mais a esse grupo pequeno, entre aspas, né? Pequeno porque por conta do número, mas essas pessoas elas foram para a cidade e elas ficaram na cidade. Assim, foi uma passagem muito legal, mas isso só foi possível por conta disso. Ô, Cris, agora eu preciso te perguntar, assim, como que você sentiu a cidade, a sociedade, né, encarando esse novo modelo? Porque você participou, você estava junto com eles, né, preparando eles para essa inserção, né, para essa volta à cidade, para morar lá na residência. E como é que eles foram recebidos? O que é que você percebeu aí nesse momento de transição? Uhum. Uma coisa, Ju, era a gente ir para as ruas, e a gente ia muito para as ruas, a gente ficava no calçadão, em locais públicos, né, de muita gente, a gente fazia show, tinha um monte de artista que se dispunha a fazer apresentações, e faziam oficinas em praça pública, tudo voluntariamente. Então, uma coisa era essa recepção da comunidade ali no centro da cidade, nos locais que a gente estava, era muito legal. A outra coisa era o dia a dia mesmo das pessoas voltando a morar na cidade, tendo passado tantos anos num hospital psiquiátrico. Então, no começo, não foi muito fácil, né? Vamos falar dos vizinhos das pensões protegidas, né? No começo, eles achavam estranho aquilo, né? Porque não é uma casa que tem uma plaquinha na porta avisando que é um serviço, porque não era um serviço. Era uma casa. É uma residência deles. Era uma residência mesmo. E aí os vizinhos começaram a achar estranho, de vez em quando eles faziam coisas diferentes, porque eles não estavam acostumados a fazer o que a gente faz habitualmente, porque a gente faz muito o que se espera que a gente faça, né? Então, eles, às vezes, não faziam. Isso chamava a atenção da vizinhança. Teve momentos, assim, de alguém falar alguma coisa que estava incomodado, mas a gente não teve grandes problemas, não. Aos poucos eles foram percebendo que eram pessoas bacanas, que eram pessoas como nós, que tinham as suas questões, na maior parte das vezes idosos. Então, e aí eles começaram a fazer amizade, a vizinhança passou a cuidar. Foi muito legal esse movimento, sabe? Todo mundo da região cuidava, e é assim até hoje. Quem é do entorno das casas conhece,
geralmente você vai ter problema com alguém que não sabe do que se trata, com alguém que mora longe, que passa, de repente vê eles andando, fazendo alguma coisa diferente, porque de vez em quando acontece de alguém entrar em surto, né, e mexer com alguém na rua e tal. Mas, gente, nada tão diferente do que a gente vê no dia a dia quando anda pela cidade. É o que eu ia falar. Eu acho que existe o estranhamento para quem tem o preconceito, porque não é nada estranho uma festinha até de madrugada, o povo beber, sair na rua, mexer com os outros, isso está tudo bem. Exato. Né? E aí, a partir do momento que percebe que há uma diferença, né, que sabe-se que a pessoa é diferente, existe preconceito, e aí dá para entender como que chegaram nesse modelo asilar antigo, né? O que é estranho, eu quero longe de mim, trancadinho lá. E, na verdade, como você falou, acho que tem muitos outros comportamentos tão ruins e estranhos que estão no dia a dia das pessoas e parece que normalizou. E só porque tem uma questão diagnosticada, já há um preconceito. Deve ser bem difícil mesmo, né, de fazer parte desse movimento. Sim, tem razão, Henrique. A gente vê tantas coisas acontecendo, né? Por exemplo, associa-se muito a violência, né, às questões da saúde mental, e é uma associação completamente equivocada. É claro que a violência aparece, mas não é na doença mental, é do humano, né? O humano, ele é violento, ele é agressivo, ele é inadequado, ele faz coisas, né? Assim, Violento foi pegar um torcedor de uma torcida oposta recentemente e violentar com uma barra de ferro no meio da rua. Isso sim é violento, né? Então, e provavelmente, Henrique, esse cara, essa pessoa que fez encabeçou esse ato de violência, ela não tem diagnóstico nenhum. Não tem nenhum tipo de transtorno. Então, a maioria das pessoas que estão aí nos noticiários cometendo grandes atos de violência, elas não têm diagnóstico nenhum. E aí depois eles acabam até tentando arrumar algum tipo de diagnóstico, mas a gente sabe que não é bem assim. Aí é para se livrar da punição, né? Exatamente. Importante pensar isso. E acho que isso é muito relevante hoje em dia, né? A gente avaliar isso. E quando você fala que não tem diagnóstico, talvez não quer dizer que não tenha um transtorno. Sim. Essa é a questão, né? Sim. Muitas Só vezes. não receber um rótulo. Sim, não receber um rótulo. Né? E o que a gente mais lida, que acho que é isso que você está trazendo, que é a grande dificuldade do movimento, é com o estigma, que já foi, eu sinto que já foi pior, na minha experiência, não posso dizer para todo mundo, que já foi pior. Hoje a gente fala com uma certa tranquilidade, uma certa abertura, embora tenha muita gente que ainda acha que tem que trancar o pessoal diferente, entre aspas, diferente e que não está produzindo muito, assim, né? Vamos dizer, nosso modo de produção. Ô, Cris, em que ponto que o movimento se encontra hoje? Hoje, 2025. Em termos políticos, econômicos, na política da saúde mental, como é que se encontra esse movimento de luta antimanicomial hoje? Para falar de hoje, acho que é legal assim, comparar, né, um pouco com o que já foi. Né? Eu penso assim, ao longo da história, o movimento ele acompanha mesmo o movimento das políticas públicas. Quanto mais progressivo é o governo, mais avanços a gente percebe no sentido de abertura de serviços. Né? Quanto mais fechado, né, quanto menos progressista, menos avanço a gente tem. Então, por exemplo, nós tivemos uma nota técnica em 2019 que foi um retrocesso de tudo que a gente vinha batalhando. Né? Então, a gente tinha aí fechamento dos hospitais psiquiátricos, abertura de serviços como CAPs, né, residências terapêuticas, hospitais gerais tendo que abrir leitos de psiquiatria, né? E aí essa nota técnica ela permite a volta de leitos em hospital psiquiátrico, voltam os hospitais psiquiátricos que já estavam extintos legalmente há muito tempo, desde 2001, né? E aí isso realmente foi um passo para trás, assim, muito importante. E a gente está vendo, depois disso, né, as pessoas, acho que a gente acorda, né, o movimento acordou, porque a gente deu uma vacilada também, né, à medida que a gente conquistou algumas coisas, eu faço uma autocrítica, acho que a gente achou que estava tudo bem, né, que a coisa estava caminhando, mas não caminhou, foi até certo ponto, estagnou e retrocedeu. E agora a gente percebe que está tendo uma retomada. Né? Ontem mesmo eu tive com um grupo da saúde mental de Ribeirão, a gente tem se reunido com mais frequência, o que tinha parado, né? Então a gente teve que retomar. E aí, Ju, eu penso que a diferença que faz é quando tem o controle social mesmo. Quando a gente se mobiliza, quando os movimentos se mobilizam para fazer a defesa daquilo que se acredita que seja importante. Né? Então, hoje, a gente está tentando retomar
esse movimento aqui em Ribeirão e no Brasil também. E é bacana pensar que isso não é uma questão política, é uma questão que tem Não de é fundo político, né? partidário, mas de fundo tem a questão de que há evidências de que há uma mudança significativa de melhora de qualidade de vida e saúde para quem tem um outro tipo de inserção. E é isso que precisa ser retomado, né? Essa é a ideia de por onde que a gente andou. Mas entendo que é um momento também em que o mundo todo está, né, se extremando, né, se colocando em oposições e que, obviamente, agora acaba dando espaço para esse tipo de novo de preconceito. Né? Sim, é isso mesmo. E assim, embora não seja partidário, né, existe um engajamento, né, até para usar uma expressão sartriana, né, que esse engajamento ele é super importante para que o movimento avance, para que as políticas avancem, né, as políticas públicas. Porque se a gente não tomar pé dessa situação, se a gente não encabeçar, se a gente não participar dessa discussão, os políticos eles não têm conhecimento para abarcar tudo isso. Então, acho que o nosso papel, ainda a gente falava sobre isso ontem, que está mudando agora a gestão, está entrando uma nova, né, gestão na prefeitura, que o nosso papel é de apoiar, sabe, de ir lá auxiliar, de orientar. Instrumentalizar. Porque não adianta a gente só brigar porque a gente não votou naquele candidato. Não, agora é esse candidato que está aí. Se nós somos a favor da democracia, vamos lá, agora vamos compor. Né? Então, o que é que a gente acredita que deva acontecer? Como que a gente pode melhorar? Então, essa tem sido a discussão do movimento, especialmente aqui em Ribeirão, posso falar assim, com certeza para vocês. A gente está para somar naquilo que for alinhado com a reforma psiquiátrica. For benéfico para o paciente. Exatamente. Que é o que a gente chama hoje de tratamento em liberdade. Né? Já faz um tempo que a gente chama assim e a gente tem frisado bastante. Você quer falar um pouquinho das características desse tratamento em liberdade? Basicamente, Ju, é evitar que a pessoa fique asilada, né, num modelo manicomial, onde ela vai perdendo o contato com a comunidade, perde contato com familiares e com o trabalho, ela perde a possibilidade de fazer parte da sociedade, que hoje nós vivemos num modelo de modo de produção capitalista, que as pessoas precisam trabalhar para poder sobreviver. Então, essas pessoas, no modelo asilar, elas perdem a condição de participar desse jogo. Né? Perde a humanidade. Perde a humanidade, a dignidade. E aí a ideia do tratamento em liberdade não é que elas fiquem abandonadas, muito pelo contrário, porque tem gente que usa de má fé, né, para falar um pouco sobre isso. E não é ficar abandonada. Tratar em liberdade e a gente fala liberdade e no território, porque para que ela seja tratada o mais próximo possível do lugar onde ela vive. Então, se ela vive num determinado bairro, buscar um serviço próximo daquele lugar. Se ela vive na rua, ela vai ser atendida na rua, sabe? Então, é o tratamento em liberdade e no território, para que ela não seja excluída, muito pelo contrário, para que ela possa voltar a fazer parte desse jogo, entre aspas, né, que é o nosso modelo. Ô, Cris, e o papel da família nesse modelo? A família normalmente apoia, a família normalmente quer se terceirizar. Como que funciona? Ju, tem tudo isso, né? Às vezes a gente vê pessoas, assim, familiares super engajados, participando muito, e isso faz toda a diferença, né, no tratamento, mas para muitas ficou difícil, até porque elas também não foram assistidas, elas também precisam ser cuidadas, e hoje cada vez mais se fala do cuidado de quem cuida, né? Muito se fala sobre isso atualmente, porque nós percebemos que essa é uma grande falha, não instrumentalizar esses familiares para que eles façam a contenção, a continência que muitas vezes vai ser feita no serviço. Só que muitas vezes esse familiar também precisa sair para trabalhar, para providenciar as coisas da sobrevivência e não tem com quem deixar esse familiar, né, esse membro da família. Então, a gente tem que pensar num tratamento em liberdade, no território e que dê conta dessas demandas sociais. Então, tem serviços que a pessoa pode passar o dia, voltar para casa, tem serviço que ela pode ir só por um período, às vezes só para fazer um procedimento, uma psicoterapia, uma oficina de TO, né, de terapia ocupacional, voltar ou só a medicação. Então, para cada caso, a gente vai ter um atendimento individual. E a família participa sempre que possível. Tá. Ô, Cris, e nesse sentido, o trabalho do AT
é essencial. É essencial. É essencial, porque muitas dessas pessoas não ficam à vontade numa sala falando sobre si no modelo clássico da psicoterapia. E, às vezes, para você ter acesso a essa história dela e ajudá-la a se realinhar nas questões da existência, é preciso que você esteja com ela em lugares diferentes, então, lugares possíveis. Às vezes é na casa, às vezes é na rua, às vezes é fazendo compra em algum lugar. Às vezes uma pessoa que tem uma fobia social, ela tem uma dificuldade de sair de casa, e o AT, né, o acompanhante terapêutico, ele pode acompanhar essa pessoa dentro daquilo que para ela é difícil, e aos poucos ele vai podendo trazê-la até para uma clínica convencional, porque o AT é um procedimento clínico. Eu sempre falo isso para os meus alunos. O que você faz no AT é muito semelhante com o que você faz no consultório. O que muda é o espaço, né? O setting, né? Que é um setting que a gente fala que é ambulante, é nômade, né? Ele vai andando. E essa modalidade de atendimento, ela está disponível hoje na rede? Na rede, não. Infelizmente, a gente não tem. Tem pouquíssimas cidades onde a gente vai encontrar o acompanhante terapêutico como fazendo parte, né, da rede. O que nós encontramos são profissionais com muito boa vontade, tentando fazer isso dentro das suas atribuições. Então, um psicólogo que acha um horário que não é fácil, porque eles são super atribulados, então ele acha um horário dentro do seu trabalho para fazer isso. Às vezes um TO, às vezes um enfermeiro, assistente social, vários profissionais, qualquer profissional pode fazer o AT. Né? Desde que ele se dispõe. E eu até gosto muito prefiro chamar esse tipo de uma demanda não uma demanda social, uma demanda humana. Porque eu acho que, realmente, ainda bem que somos modelo capitalista, no sentido que a gente tem que trabalhar, sim, para dar condições para essas pessoas que não têm essa condição. Né? E para isso, a gente pode contribuir muito, e esse trabalho que você faz, você fez sempre, realmente é muito importante, porque eu acho que é importante ter essa humanidade, né? De pensar que são seres humanos que precisam desse apoio todo, e é uma demanda muito humana. E acho que, realmente, como a gente está comentando agora, acaba ficando sensibilizado só quem passou por isso. Infelizmente, é um tema que muita gente tem repulsa, no sentido de não saber lidar, então evita. Tem outras pessoas que não têm tecnicamente competência para isso, tem o estigma e acaba com isso tendo a oportunidade de ficar longe. Agora, quando a família passa por isso, alguém passa por isso, muda completamente a visão. Aí entende que é um ser humano digno, que precisa desse apoio para viver, e essa causa humana muda de figura. Então, acho que essa conversa é muito importante para voltar para as pessoas, né, esse olhar de que a gente precisa ver com mais humanidade esse tipo de atendimento, né? Então, acho que assim, é só a gente pensar que ninguém gostaria de estar naquele lugar. Ninguém quer ser um doente mental, entre aspas. Eu nem uso essa expressão, tá, no meu dia a dia. Mas uma pessoa com um sofrimento psíquico, um transtorno mental, ninguém gosta de estar nesse lugar. Se a pessoa está, né, se ela está em sofrimento, ela precisa de ajuda. Né? E o que a gente pode fazer? E é um paciente que às vezes é muito difícil, porque não é tão simples assim, não é alguém que está com uma fratura, né? Está com corte, ou está com alguma outra questão que você leva no hospital, trata e volta. São pessoas que têm comportamentos complicados, né? Às vezes você fica com raiva, então o familiar às vezes não quer nem ver a pessoa mais, porque ela já destruiu tudo. Às vezes é uma pessoa... Vamos pensar um exemplo que está muito na moda agora, né? Tem muito diagnóstico de borderline, né? Uma pessoa que faz um estrago nas relações sociais, né? Que compra e que compra muito, que consome muito, né? Então, que são pessoas de difícil trato. É difícil você conviver com uma pessoa dessa todos os dias. Uma coisa é você, como psicólogo, ir lá atender uma vez, 2, 3 por semana. A outra é o familiar, que tem que ficar 24 horas ali. Então, acho que a gente precisa dar uma retaguarda aí e entender que, mesmo assim, continuam sendo humanos, que acho que é isso que você está dizendo. Exato. Elas são humanas, elas precisam de ajuda, elas não querem estar nesse lugar também. Nenhuma delas quer. Muito bem. E acho que a gente também está motivado aqui, né, falando dos temas de existencialismo e tudo mais, e sempre a gente está falando de conceitos que remetem ao Sartre, né, que é um ponto que a gente tinha aí como interesse de conversar um pouco mais, falar para as pessoas um pouco mais sobre Sartre. Eu acho que isso é bem bacana.
E aí, Cris, assim, né? A gente tem meio os cacuetes de professor, né? A gente aqui, todo mundo deu aula, então acho que eu costumo tentar entender o contexto das coisas, porque a gente entende melhor como que uma teoria surge, como que uma pessoa pensou aquilo, né? Porque às vezes o aluno que está lá na graduação hoje, talvez entre na sala de aula, pega lá a introdução à psicologia, ouve falar do Sartre e olha ele como uma pecinha de Lego sozinha no jogo. Mas tem que entender onde ele estava, né? Então eu estava pensando sobre isso quando a gente falar. E aí você vai me ajudar assim para ver se faz sentido isso que eu vou te falar, mas eu pensei no contexto. Se a gente olhar para o mundo, né, onde o Sartre ali começou a produzir, a gente vai falar do mundo que talvez até tenha uma semelhança com esses sobressaltos atuais que a gente tem da geopolítica, né, de uma radicalização em todos os aspectos. E se a gente for pensar bem ali, em 1930, né, já tem a anexação de alguns territórios pelo movimento lá do Bigodinho, que é o nacional-socialismo da Alemanha, que já foi invadindo, que já estava desde a década de 20, né, se colocando de uma forma muito radical. Sensibilizou Freud, que em 1930 já escreveu Mal-Estar na Civilização, porque eu acho que escreveu antes porque ele estava mais próximo, né? Ele estava ali no olho do furacão, já sofrendo com isso, sendo judeu, então acho que estava mais sensível para ele o tema e ele já trouxe o Mal-Estar na Civilização em 1930. Aí depois, em 1938, surge uma obra importante do Sartre, que é a Náusea, né? Uma obra literária que, em 1938, ele também fala um pouco disso, né? Questionar o mundo, o significado que o mundo tem, e acho que ele está bem inserido nisso, porque 1938, 1939 já tem invasão da Polônia, já tem outra anexação, a França estava ali na mira deles, então aquele contexto criou esse mal-estar. Criou oportunidade de discutir a existência. E aí depois vem essa evolução, que ele vai preso, né? Na guerra, ele convocado, tem que ir para a guerra, é preso, vai para um campo de concentração, é solto, vem o Ser e o Nada, depois a gente vai falar dos quatro paredes, Entre Quatro Paredes, que é outra obra. Então, eu estava tentando pensar se existe uma lógica nesse sentido, você concorda com isso, dessa evolução do existencialismo inserido no momento em que ele viveu. E como ele foi construindo essa obra. O que você acha dessa ideia? Como que você vê esse início aí do Sartre se colocando como um pensador? Com certeza, nossa, você fez aí um bom apanhado, Henrique, é isso mesmo. Eu vejo que faz todo sentido, ele está alinhado, né? Assim como todos nós, né? A gente tem às vezes uma impressão que a gente fala pela gente mesmo, né? Mas não, a gente emerge dentro de um contexto, a gente fala pelo tempo que a gente vive, pelo horizonte histórico no qual a gente se encontra. Então, o Sartre, ele é esse cara, ele é esse representante, né? Ele vai ali, hoje ele faria esse ano 120 anos, né? E ele começa a escrever muito cedo, né? Ele era pequenininho ali, já era uma criança que cresceu isolada no meio dos livros, ele gostava disso, né, de estar ali, perdeu o pai muito cedo, tem toda uma história interessante. Mas ele, quando você fala da Náusea, né, putz, eu acho que nossa, é sensacional, esse é um livro que eu super recomendo para quem quiser conhecer um pouco, e um estilo dele, né, de escrever, porque eu acho que o Sartre, ele tinha um propósito, ele queria levar a filosofia dele para a população, ele queria popularizar mesmo, ele queria sair da academia. E aí, para isso, ele vai lançar mão desses recursos, né? Ele vai escrever através de peças de teatro, como Entre Quatro Paredes, ele vai escrever em jornais, né? Então, ele escreveu em jornais clandestinos, né? Na época da Resistência, que ele fez parte desse movimento da resistência francesa, que era um movimento de tentar expulsar mesmo os nazistas, né? De conter essa invasão. E aí, tudo que ele faz, tudo que ele produz, está, sim, alinhado com o seu tempo. E ele vai rodar o mundo, né? E vem para Araraquara, né? Ele vem para o Brasil, vai para Cuba, vai para Argélia, ele vai em lugares onde estão acontecendo esses embates, né? Esses conflitos, esses problemas importantes. Hoje, certamente, ele estaria lá na faixa de Gaza, se ele estivesse vivo, né? Ele estaria lá tentando negociar alguma coisa, no meu pensamento, né? Então, sim, tudo que ele fez foi muito alinhado. Acho que a Náusea é um bom exemplo, e até para a gente poder falar do existencialismo mesmo, né? Porque ele chamaria Melancolia, esse livro. E aí eles entenderam que a Náusea seria um título que
pegaria mais, assim, né? Eles acertaram. Então, aquela sensação que lembra esse Olhar mal-estar. para o mundo e sentir isso. E sentir isso. Então, lembra essa coisa do mal-estar, né? Que o Freud está falando lá também. Então, que é que eu estou fazendo aqui? Qual que é o sentido disso, sabe? É como se o mundo ficasse rodando, assim, as coisas perdessem o seu sentido, a gente fica meio sem chão. E isso vai aparecer em vários momentos, e concordo com você, a gente está vivendo, nesse momento, isso bem forte. Talvez até um campo fértil para um novo Sartre, né? Eu acredito. Discutir novamente, retomar o existencialismo como uma forma de enxergar o mundo atual, né? Eu acredito que sim. Tem bons, né, autores, até de outras vertentes que a gente nem conhece, né, que vão para outros ramos, mas eu acho que é um campo fértil. E toda essa produção dele na época da Segunda Grande Guerra foi sensacional, né? Assim, para nós, acho que ajuda a pensar. O Ser e o Nada é aquela obra que veio para agregar mesmo para nós, psicólogos, principalmente, para todo mundo. Ela é importante, né? Mas como uma ontologia, né? Um estudo, uma proposta de compreensão do ser, eu acho sensacional. Parece que não é meu autor, né? Não sou pesquisador da área, mas pelo que eu estava retomando, né? Me parece que houve uma mudança, né? Parece que na época ali do primeiro, do Náusea, tinha um movimento até mais contemplativo, crítico dele, mas até contemplativo, mas depois da guerra, com 43 que sai o Ser ou Nada, né? Que parece que aí ele realmente vai estabelecer o que seria a base do existencialismo nesse livro, e aí muda, né? O que muda com o Ser e o Nada para o existencialismo? Como que ele propõe ali essa nova visão do existencialismo? Tem um texto que eu gosto muito, né, que eu acabo começando por ele quando vou trabalhar com os alunos, que é o existencialismo e o humanismo, né? Eu penso que nesse texto, né, nesse momento aí que você está citando, ele mostra, né, ele pelo menos ele tenta mostrar isso, né, para a população. O existencialismo é uma doutrina, ele chama assim, né, doutrina da ação. Ela chama a gente para um engajamento, para uma participação naquela mudança que a gente acredita que deva acontecer, né? Então, é para sair mesmo dessa contemplação e botar a mão na massa. E eu sempre lembro, aí, na época que tive contato pela primeira vez, e acho que muita gente, talvez, que não conhece muito bem, interpreta, né, a obra parcialmente, né? Às vezes, alguns conheceram pela literatura mais do que efetivamente como, né, o contexto psicológico, mas a primeira sensação é Nat Roots, né? Liberdade para a cabeça, tá tudo certo. Aí, de repente, ele vem com uma paulada, que é chegar e falar, peraí, irmãozinho, você tem responsabilidade sobre isso. E aí, acho que vem para coroar aquela facada que é chegar e falar assim, ó, sem esse complexo de Gabriela, que eu sou assim, vou ver assim, você tem responsabilidade, vem com o conceito de má-fé. Como que explicando ao pessoal essa ideia, né, do existencialismo, da liberdade? Nossa, isso é muito legal, Henrique, porque assim, já tive momentos de estar dando palestra e colega minha falou assim, escuta, mas como assim? A gente não é livre, não sei o quê. Eu falei, não, calma, pera lá. Na perspectiva sartriana, se a gente for pensar dentro do existencialismo sartriano, nós somos livres, sim. Mas você pode... Radicalmente livres, né? Radicalmente livres, né? Condenados à liberdade, isso. né? O homem está condenado a ser livre. Então, e aí, só que se você pegar isso em outras referências, é possível que a ideia de liberdade seja outra. Aqui, a ideia de liberdade é que nós sempre temos que escolher. Então, a liberdade ela vai estar muito próxima da escolha. Elas vão ser quase sinônimos, assim, né? A condição de escolha vai ser meio que um sinônimo de liberdade. Só que não é assim, eu posso, eu vou fazendo e vou escolhendo. Sim, eu posso, eu vou fazendo e vou escolhendo, mas sempre eu preciso arcar com as consequências, né? A responsabilidade ela está sempre junto com a liberdade, ele não separa, e isso traz uma experiência, né? Isso faz com que, na verdade, isso desvela uma experiência que é humana, que é a experiência da angústia, que não é um sentimento, ela é uma experiência, ela é uma condição da nossa existência. E a angústia é essa constatação mesmo, que eu vou ter que escolher e eu vou ter que arcar com essa consequência. E para driblar esse peso dessa escolha, muitas vezes eu vou agir de má fé, fazendo de conta que não escolhi. Que eu acho que essa é a grande
crítica dele, né? E parece que é bem nesse contexto, né, que dá essa liberdade de agir, mas eu sinto quase que aquela imposição de que a gente precisa escolher, porque a nossa liberdade, as nossas escolhas vão afetar a humanidade como um todo. Então parece que a gente tem que escolher, a gente tem essa responsabilidade, que acho que esse momento que ele, né, leva essa ideia da ação, e parece que assim, então é imperativo de temos que escolher, assumir a responsabilidade sobre isso, né? Sim. E quem não fizer isso está se esquivando. Sim, sim. E ele vai ser muito radical nisso, né? Ele vai falar que quem não faz isso está agindo de má fé, porque a gente tem que fazer. Todo mundo tem que se responsabilizar, tem que participar, tem que se engajar, tem que se responsabilizar. Então, e ele é bem radical nisso. E vai falar que é má fé. Ô, Cris, tem uma outra frase, né, que a gente sempre vê por aí: o inferno são os outros, né? Você acha que o Sartre ele estava sendo misântropo nessa afirmação? Você acha que ele acreditava mesmo que a convivência com as outras pessoas era insuportável? Ou tem uma outra forma da gente entender essa frase, que o inferno são os outros? Nossa, eu gosto tanto desse livro. Essa frase é do Entre Quatro Paredes, né? Que é a peça de teatro e tal. Nossa, eu gosto tanto. Só o pessoal entender, uma peça de teatro que 3 pessoas vão para o inferno, isso. Mas não tem a punição no inferno, né? O inferno seria conviver com aquelas pessoas, é isso? Então, o inferno, eu acho que isso é que é interessante. Eu gosto desse livro, eu acho que ele, para a nossa psicologia clínica, é sensacional. Ele traz uma contribuição muito bacana para a psicoterapia mesmo, sabe? Para essa compreensão de que aquilo que eu vejo no outro, que aquilo que o outro me reflete de alguma maneira, que eu não quero muito ver, eu preciso ver. E a condenação, lá no caso do Entre Quatro Paredes, é que eles chegam lá no inferno, esses 3, buscando, cadê as chamas, cadê o calor, cadê o diabo e tal. E aí a condenação deles é estar num lugar onde eles não conseguem fechar os olhos, eles não conseguem dormir, eles são condenados o tempo todo a ver o outro e, pior, a se ver através do outro. E aí tem até um momento ali que é meio metafórico, assim, onde um personagem fala para o outro, deixa eu me ver. E aí ele fala, olha dentro dos meus olhos e você vai ver seu reflexo. E ele se vê através do reflexo do olho do outro. Isso é simbólico, né? Porque, na verdade, o outro vai revelando, né? A gente vai se vendo através desse encontro com o outro. Então, ao invés de ser uma coisa ruim, né, o estar com o outro, é infernal, porque por vezes é muito difícil, mas ele vai mostrar o quanto é necessário para que eu esteja comigo. O outro é necessário para que eu me conheça. E o difícil mas aí... isso é infernal. E o difícil não é exatamente o outro, mas o que o outro me faz pensar, né? Isso, o que ele faz eu ver, o que ele faz me ver, né, de mim, que muitas vezes eu não queria ver, porque é difícil, né? E ele me revela. Só que, por outro lado, ele também, à medida que eu vejo, ele me dá a possibilidade de fazer alguma coisa com isso. Porque se eu não tivesse visto, eu não poderia fazer nada. Então, esse livro é sensacional. E aí já me vem uma próxima frase, né? Você está falando a questão de mudança, que é aquela frase, mudei para continuar o mesmo, né? Que muitas vezes, quando a gente muda, a gente acha que a gente está se tornando uma outra pessoa, né? A gente sempre associa a ideia de mudança com tornar-se uma outra pessoa, né? Mas, para o Sartre, essa mudança é uma forma da pessoa, é um caminho, né, para a pessoa se reafirmar na sua própria essência? Como é que funciona isso? É muito legal, Ju, porque ele fala assim, que para a gente se conhecer, não é num isolamento, né? Então, não vai ser ali trancado no meu quarto, sozinha, que eu vou me conhecer. Ele fala, eu vou me conhecer no meio da massa, da multidão, junto com outras pessoas. Ele fala homem entre homens, né? E essa mudança, ela é necessária porque o tempo todo essas relações são muito dinâmicas, e para que eu seja fiel ao meu projeto, aquilo que eu sou, ele considera a existência um projeto. Ele se refere ao homem como sendo um projeto. Para que esse projeto continue sendo executado, a mudança é fundamental. Então, algumas pessoas acusavam, ele falou assim, mas você era marxista, agora você não é mais. Ele fala, não, eu continuo sendo marxista, mas eu mudei para continuar o mesmo. É bem nesse contexto. E eu acho que tudo isso é muito coerente com aquela proposta de que a gente tem que pensar a pessoa a partir da existência dela, que a existência precede o ser, né? Essa ideia de que a gente vai entender o ser entendendo a existência dela.
É bem isso? Como que é essa ideia da precedência da existência? Isso é muito legal. E daí dá até para a gente fazer um link com a ideia do ser e o nada mesmo, né? Porque quando a gente tem uma essência prévia, a gente vai só cumprindo com um destino, né? Então, esse destino está previamente traçado. Quando ele fala da existência que precede a essência, significa que eu não tenho nada que me determine de forma definitiva. Eu vou nascer, tenho ali minha genética, tenho o contexto, né, onde eu nasci e tal, tudo isso me afetando, mas nada disso me determinando de forma definitiva, porque eu vou escolher em cima dessas determinações, dessas afetações. Então, é nesse sentido, eu não sou nada, né, de forma definitiva, e eu vou me tornando. Então, a todo momento eu estou me tornando. Essa é a ideia da existência que precede. É bem diferente de alguma teoria que vai dizer, não, você já nasceu assim e você vai... Aí faria sentido a história da Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Aqui não faz sentido. Aqui eu nasci e eu não estou presa a coisa nenhuma. E é justamente por não estar presa, por estar solta, por estar livre, que eu vou experimentar angústia. Senão eu não experimentaria. Eu poderia ficar triste, infeliz por estar nesse lugar ou estar naquele lugar, mas não é isso. A angústia é a constatação de que nada me determina. A ideia do ser e o nada é isso. Esse nada é uma ausência de determinação. E como que a gente pode traduzir isso para o processo psicoterápico, né? Porque, entendendo que parece que a angústia é uma situação sine qua non, não temos como evitar, né? É angustiante viver. Como que a gente traduz isso para uma sessão de terapia, no tratamento, conversando com alguém que passa por momentos que talvez questione a própria vida, né? Sim. E aí, Henrique, a angústia, nesse sentido, ela é um instrumento de trabalho para nós, ela é fundamental, ela é super importante. Claro que a pessoa se ela estiver muito angustiada e dessa angústia desdobrar um estado depressivo maior, importante, é claro que a gente tem que ficar atento. Claro. Mas a angústia em si, ela não é ruim, muito pelo contrário. A angústia, né, tem alguns autores que falam, ela é um chamado da minha existência para que eu exista de uma forma mais própria, de uma forma mais autêntica. Então, às vezes eu estou numa cadência daquilo que o mundo quer que eu seja, estou fazendo o que se espera que eu faça, mas eu não estou bem com isso, aquilo não faz sentido para mim. Então, a experiência da angústia é um chacoalhão, assim, fala, escuta, o que você está fazendo com você? Para onde você está indo? Né? Então, às vezes, é ela quem vai propiciar uma ruptura com uma cadência que precisa ser quebrada mesmo, e uma mudança de rota. Por isso que, por vezes, a gente experimenta isso depois de uma fase que a gente não está bem, né? Que a gente vive angustiado e precisa tomar decisões importantes, a gente experimenta uma fase interessante, assim, como se a gente tivesse dado um salto qualitativo na existência. Então, é isso, a existência é algo que a gente vai conquistando, vai se tornando, e a angústia, ela tem esse papel. E, num processo psicoterápico, sustentar a angústia do paciente é o que é de mais importante para nós como terapeutas. É interessante você falar isso, porque assim, eu particularmente não passei nunca por um processo psicoterápico com alguém nessa abordagem. Tive outras abordagens, mas não com um profissional nessa abordagem. Apesar de você ter dito agora que a angústia é um processo importante, tem que ser mantido, o que eu ouço de relatos de pessoas que passam por psicoterapia nessa abordagem é que se sentem muito bem. Que talvez isso tenha a ver com a questão do construir a relação durante a terapia, construindo essa existência da pessoa. Como que é isso? Porque, como você falou, né, parece contrastante. A angústia é importante, mas as pessoas relatam que o sentimento durante o processo terapêutico é muito bacana. Como que é o setting? Ah, legal, Henrique. Então, eu penso que essa sustentação que a gente precisa, de alguma forma, propiciar na psicoterapia, sustentação dessa angústia, ela pode trazer para o paciente uma experiência de conforto, de estar em casa, né? Porque a gente está em casa com as agruras da nossa casa, com os problemas da nossa casa, né? E a psicoterapia, o momento da psicoterapia, ele precisa ser esse. Eu vou estar na minha casa, vou estar comigo com todos os problemas que estão aí. Então, a sustentação dessa angústia por parte do terapeuta, ela é muito importante. E, às vezes, o paciente nem percebe que é isso que está sendo feito, né? Mas a gente não está ali para consolar, para passar a mão na cabeça, mas é acolher mesmo naquilo que para ele é possível. E à medida que ele vai falando, e a nossa psicoterapia ela é eminentemente pela fala, porque nós entendemos que a casa do ser é a linguagem, para citar até o Heidegger, né, que é um precursor aí, a gente trabalha muito com essa linguagem. À medida que ele vai falando, ele vai conseguindo se encontrar nessa história, encontrar o fio
que liga todas essas experiências. Para quem é do senso comum, o jeito mais simples de entender é aquela história da criança pequena que se machucou, ralou o joelho, e a gente chega para ela e fala assim, está ardendo, não vamos negar isso. Está ardendo sim, a gente vai ver o que a gente faz com isso agora. Isso. Tem coisa que é um mertiolate, que vai arder mais, e tem outras coisas que dá para arder menos, mas não vamos negar a angústia, não vamos negar o sofrimento, vamos trabalhar em cima, né? Talvez, de forma bem mais simples, talvez seja nesse sentido, né? Perfeito, Henrique, porque você imagina se não ardesse o machucado, ia encher de bicho lá, ia complicar, ia dar uma mega infecção, porque você não sente dor, aquilo não arde. Então, imagina que a angústia ela tem esse papel mesmo, sabe, de mostrar, olha, você pode fazer diferente, não quer dizer que você vai fazer. Né? Muitas vezes o paciente ele vem com esse chamado importante para a existência dele, mas ele não faz a mudança. E aí, às vezes, ele fica patinando. Isso acontece em todas as abordagens, né? E o paciente, porque quando ele procura a psicoterapia, ele procura justamente para tentar aliviar ou se livrar da angústia, né? E como é que ele se comporta ali naquele ambiente, naquele processo onde a angústia é mantida, como você falou. É muito interessante, porque assim, é possível que alguns pacientes meus assistam, né, essa nossa conversa, e é muito interessante, porque talvez eles não vejam dessa forma como a gente vai falando, parece que, nossa, angústia, eu vou ficar segurando a pessoa na angústia, no sofrimento, né? Mas não é bem assim, né? Não é chafurdar na dor, né? Mas é isso, é não negar jamais o sofrimento, esse ralado, esse manchado, seja do tamanho que for. Então, a pessoa, ela ser acolhida nisso, você apontar para ela, falar, escuta, aqui você teve um ralado mesmo, aqui foi um corte maior, aqui aconteceu tal coisa. E como você vem acompanhando essa pessoa já há algum tempo, principalmente pacientes de longa data, você pode ir fazendo links com outros momentos da história onde ele já passou por isso e como foi que ele fez. Então, você busca, através da história dele, instrumentos, recursos para enfrentar o que está acontecendo agora. E ele vai sempre evoluindo, não tem como ir para trás. Bacana, porque eu acho que dá até para pensar na evolução do processo terapêutico, que talvez um primeiro momento seja um momento da angústia, de todo esse acolhimento, e também talvez aí faça sentido a questão do Sartre de a existência preceder a essência, na ideia de que abre possibilidades. Essa é uma frase que, para mim, imagino que, para o processo terapêutico, seja uma abertura para outros comportamentos, outros fins, né? Como que se encaixa no processo psicoterapêutico essa ideia da essência antecedendo o ser? A existência. A existência, né? Desculpa. Precedendo. Então, a ideia de existência é muito legal, né? Porque a gente... E até tem uma outra frase do Sartre, né? Que ele fala que, na verdade, não é só uma frase, né? Ele vai falar que as pedras são, mas elas não existem, as coisas, as árvores são, mas elas não existem, Deus é, mas ele não existe, só o homem existe. Eu acho que e ele gosta de falar dessa forma mais provocativa, né? Assim, bombástica, e acaba causando mesmo, né? A ideia dele era causar. Então, essa ideia de que só o homem existe é que ele vai pegar a existência na etimologia da palavra. O que é existir, né? O que é o existere, né? Que é o estar sustentado, é um ser que ele é sustentado fora, é um ex. Eu estou sustentada naquilo que acontece fora. O que faz com que a minha existência tenha sentido são as experiências que eu vou vivendo, aquilo que eu vou encontrando, aquilo que eu vou me tornando. Então, não é algo pré-estabelecido, por isso que não pré-existe, né, essa essência. E ela vai acontecendo. Então, e essa essência, ela muda o tempo todo, que também é diferente, porque como eu sou sustentada no que vai acontecendo, né, à medida que eu vou mudando o mundo e vou me mudando, isso vai acontecendo o tempo todo de uma forma dinâmica, né, isso vai fazer com que eu nunca seja aquilo que eu já fui. Eu sempre vou estar diferente, ainda que pareça em alguns momentos que eu não saio do lugar, mas eu sempre saio, porque eu estou sustentada nisso que é fora. Ô, Cris, você está falando em essência, em existência e a experiência, né? A gente consegue viver sem interpretar? Sim, Ju. Você sabe que tem acho que até um equívoco, né, de que a gente que trabalha com a fenomenologia, a gente não interpreta. Não é verdade, nós interpretamos o tempo todo, só que nós não interpretamos de modo explicativo.
Essa é uma diferença. Então, por exemplo, você pegar um modelo mais psicanalítico, sem dizer que o que é melhor, o que é pior, são só modelos diferentes, são todos importantíssimos, mas no modelo como a psicanálise, você explica, não é? A máxima, não é? Do Freud, não é que Freud explica? Então, o modelo explicativo ele faz sentido dentro daquele contexto. Aqui, a experiência, muito mais do que explicada, ela vai ser compreendida, ela vai ser descrita dentro do contexto em que ela acontece, para que você compreenda o que é que sustenta essa experiência, né? Quais são os sentidos relacionados a essa experiência, e não o que provocou o quê. A relação entre causa e efeito, para nós, ela não é primária. Ela pode ser importante em algum momento, mas ela não é. Num primeiro momento, a gente não está buscando relação entre causa e efeito. Por isso que a gente não explica, mas a gente interpreta. E aí é uma interpretação que acontece de dentro do contexto onde a experiência acontece. Se um exemplo bem bobo até, né? Assim, um menino de 5 anos apaixonado pela mãe com raiva do pai. No primeiro momento, nossa, é o Édipo, né? É claro que a psicanálise não faz isso. Os psicanalistas que me desculpem, eu não estou de jeito nenhum dizendo que eles façam isso, porque a psicanálise é muito maior, só para tomar como uma baliza aí. Mas me vem, como psicóloga, o complexo de Édipo. Só que se eu ficar presa a essa ideia do Édipo, eu estou explicando algo que está acontecendo e eu esgoto a compreensão do fenômeno. O que eu faço? Eu suspendo, né? A gente usa muito essa expressão, eu suspendo essa possível explicação e tento olhar para o que está acontecendo. É o tal do epoquê? É epoquê, né? Então, eu faço uma suspensão dos a priori, né? Então, das teorias, né? Seja lá o que for dos preconceitos, para poder compreender a partir da experiência mesmo que está se dando ali, que é o fenômeno, né? Aquilo que se mostra. Essa é a ideia do fenômeno. E acho que a dificuldade de algumas pessoas é exatamente isso, entender que o modelo de pesquisa que existe, que é muito bem fundamentado, ela vai olhar para a narrativa, vai olhar para outros aspectos da construção daquele sujeito único, né? Olhando então aí a construção do indivíduo. Então, existe um modelo, existe uma técnica, existe todo um procedimento de pesquisa que permite ter essa visão, né? Como você falou, não é interpretativa, né? Ela vai analisar, mas não vai julgar, né? Sim, não é explicativa. Não é explicativa. Né? Mas é uma interpretação que busca uma compreensão a partir do fenômeno em si, né? A gente vai inventar a roda o tempo todo? Se precisar, a gente inventa, mas nem sempre é preciso, né? Muitas vezes a gente tem instrumentos que ajudam a gente a compreender, mas o fato é sempre novo. Por mais que pareça igual, ele nunca é. Ele pode trazer elementos conhecidos, mas é sempre uma novidade. E se eu perder a condição de olhar para o meu paciente como alguém que traz uma novidade, que pode me surpreender, eu tenho que deixar de atendê-lo, porque eu preciso acreditar que ele muda, que ele está em transformação, ele pode me surpreender. E é nisso que eu aposto, como fenomenóloga. Bacana. Cris, então fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre a psicopatologia fenomenológica existencial, né? E a diferença dela para os modelos descritivos. É interessante porque, para o pessoal entender, existe uma importância muito grande, uma influência muito grande da fenomenologia exatamente na construção do diagnóstico, né? Uhum. E é curioso, sabe, que tem um manual que é de psicopatologia fenomenológica, que é do Carl Jaspers, que assim é tão antigo quanto os outros manuais de psicopatologia, mas assim os psiquiatras mesmo, eu conheço alguns que estudam e tal, eles vêm na graduação e a gente da psicologia vê muito pouco, quase nada na verdade, a gente só aprende nos manuais clássicos, né, de psicopatologia, mas é uma compreensão de que sim, existe um sofrimento que você pode nomear, mas a nomeação do sofrimento, ela só serve para que você se comunique com o paciente, com outros profissionais. Nós não podemos jamais ficar aprisionado a essa categoria. Isso seria realmente contrário à proposta da fenomenologia. Então, não é uma negação do sofrimento, né? Isso precisa ficar muito claro. É uma negação da redução do humano a uma categoria. Eu sempre sou maior do que qualquer categoria que tentem colocar para mim. Por mais que eu tente me esgotar em categorias aqui, eu não vou conseguir. Então, eu posso falar, eu sou mãe, psicóloga, casada, sou professora, sou fenomenal. Gente, eu posso ficar aqui falando ad eterno, eu nunca vou conseguir esgotar a minha existência.
Então, é nesse sentido que uma psicopatologia fenomenológica, ela precisa, sim, ser descritiva e compreensiva a partir de cada indivíduo, cada ser humano, na sua singularidade. Isso também tem essa ideia de contexto também, talvez tenha uma influência aí de um autor espanhol antigo, que publicou em 1912, o Antônio Machado, um espanhol, que cunhou aquela frase, caminhante não há caminho, se hace o caminho ao andar, que acho que tem muito a ver com essa construção da fenomenologia, não é isso? Tudo a ver, nossa, eu gosto demais dessa frase, acho que é isso, a gente vai fazendo, não é assim, porque pode parecer assim, eu não estou nem prestando atenção, eu estou caminhando, não, é um caminhar muito atento, é um caminhante que vai fazendo o seu caminho de modo muito atento, ele não está numa soltura e uma alienação de si, porque aí não faz sentido mesmo. Então, eu entendo que essa frase faz todo sentido e eu só colocaria assim com bastante atenção, sabe? Por aquilo que você vai vendo pelo caminho, por aquilo que você vai se tornando. E o processo psicoterápico é isso, a gente vai se vendo, se conhecendo, se vendo na própria história, Acho que essa ideia de que é importante estar presente na tua existência, Isso. O estar atento à existência. Isso. E aí, nesse sentido, lembra até um pouco as filosofias orientais, se você for ver. E é curioso como que boa parte dos teóricos, eles vão fazer esse percurso também pelo Oriente. É a base do que se fala hoje no Mindfulness, que está muito em voga, que é exatamente estar atento a esse caminho, ao dia a dia, ao presente, ao trabalho, à vida, Sim. E é claro que não é assunto da nossa conversa hoje, mas o Heidegger ele foi um precursor e alguém que influenciou muito o Sartre, mas ele fala desse pensamento que medita em contraposição ao pensamento calculante, que a gente vive no dia a dia, pensamento calculante, Tudo tem um porquê, um procedimento, Tudo muito calculado. E falta, às vezes, a gente contemplar um pouco, Assim, não é viver só contemplando, mas falta a gente contemplar um pouco e não ter tanta pressa, às vezes, para decidir sobre as coisas. E difícil, porque a gente vive numa época em que é cobrado, essa pressa. Nós somos cobrados. E eu acho que o Sartre é um grande frasista, Se tivesse oportunidade, talvez teria sido um grande publicitário, marqueteiro dos bons, porque ele expressou de forma muito rica, e de forma muito criativa. Mas tem uma questão, uma frase que parece muito pesada, que é o homem está condenado a ser livre, mas que pode ter muita utilidade. Como que ela é utilizada aí no contexto terapêutico? Uhum. Eu acho que é assim, simplificando, não é possível não escolher, essa é a ideia. Olha, por mais que eu queira te ajudar, e principalmente porque eu quero te ajudar, eu não posso escolher por você, mas eu posso estar com você na escolha que você fizer. Posso estar com você iluminando possibilidades que talvez você não esteja vendo. Num processo psicoterápico, à medida que a pessoa vai te contando sobre ela, você pode lembrá-la, de quem ela é, que muitas vezes ela se esquece. E nesse lembrar-se de quem se é, às vezes a possibilidade se ilumina para que ela faça uma escolha. O que não vai dar é para ela não escolher. E mesmo que eu tente escolher por ela, isso já vai ter sido uma escolha que ela fez de te autorizar isso. De me autorizar. Então, não tem jeito, é uma condenação, mas ele é muito provocador, Ô, Cris, e a relação da angústia com a liberdade, É um fardo ser livre? É um fardo ser livre, Ju, não tem jeito, Angústia e liberdade, elas são parceiras, são irmãs, não tem jeito. Eu costumo brincar, com os alunos, até uso a palavra insegurança, O que é a insegurança? Uma pessoa que está insegura é porque ela não está segura, ela não está presa. Ela está livre. Então, brincar com essa coisa da insegurança é para chamar a atenção de que o não estar preso, que é esse estar livre, ele necessariamente nos traz essa soltura e, por vezes, uma experiência que não é nada agradável. Eu sou de uma época um pouco antes de vocês, um pouco bem antes, que tinha uma propaganda que falava que liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, que você usa quando quiser, só não usa quem não quer. Já que a gente está falando de publicidade, então, nossa, a gente cresceu, muitas pessoas da minha época, da minha geração, com essa ideia de que liberdade você vai fazer aquilo que você quer. Não.
Para Sartre, não. Liberdade não é fazer o que você quer, é aquilo que é possível para você. O que você pode, você escolhe. O que você não pode, não. Então, essa coisa de querer é poder, para nós não faz o menor sentido. Nós não trabalhamos com o querer, nós trabalhamos com o poder. Aquilo que você pode. O que é possível? Poder no sentido de possibilidade mesmo, né? Então, a angústia, ela está diretamente ligada à liberdade, porque não é sempre muito gostoso ter que escolher, né? Uma vez que eu sou obrigada, e nem sempre é tão bom assim, tão agradável, quero dizer, Sim. necessário. Eu vejo, imagino aí os terapeutas que estão assistindo a gente, pessoas que estão iniciando na área, até alunos nossos da pós que pensam nisso, que talvez ainda não tenham iniciado a prática clínica dentro da abordagem. E quando a gente fala do autor, estamos aqui falando em termos, né, teóricos, isso fica muito fluido, né, muito interessante. Então, até faz muito sentido e é fácil entender quando ele introduz a ideia da má-fé. Mas eu imagino que transportar um conceito, né, que é filosófico, para a clínica pode ser um enorme desafio quando está diante de uma pessoa em angústia, sofrendo, não vendo saídas. Como que as pessoas que trabalham nessa abordagem, elas traduzem esse conceito de má-fé para a clínica? É tão legal, Henrique, porque eu tenho pacientes que são mais ou menos fenomenológicos e sartrianos. Assim, tem paciente que é incrível, que eu falo, gente, essa pessoa está me dando uma aula, ela está ilustrando tudo aquilo que eu vi na teoria, né, na filosofia sartriana. Mas a ideia de má-fé, ela aparece demais, aparece o tempo todo, e a pessoa, ela se percebe num processo psicoterápico quando ela está dizendo de algo que ela está fazendo de conta que não fez, que ela está fazendo de conta que não escolheu, mas que ela sabe lá no íntimo dela que a escolha foi dela. E às vezes é na terapia que ela consegue dizer, às vezes nem para ela mesma, sozinha, ela tem coragem, mas ela encontra na parceria com o terapeuta a coragem de assumir uma escolha que ela fingiu ter feito, mas não fez, sabe? Ou uma escolha que ela fez de uma forma equivocada e está fazendo de conta que não fez. Porque eu vejo isso, acho que esse conceito de má-fé está presente no dia a dia, né? Se as pessoas forem de fato honestas, elas vão confessar que muita coisa ali, deu uma esquivada, evitou, e eu acho que é bacana o exercício, o movimento da abordagem de dar acolhimento, né? Que a pessoa se sinta à vontade a falar sobre isso, que é muito importante, né? E o legal, né, que assim, é entender que não é que uma pessoa aja de má-fé, nós agimos de má-fé todos os dias, todos os dias. Nesses momentos que é difícil da gente assumir completamente a escolha feita, a gente está agindo. Mas, assim, às vezes são coisas tão corriqueiras, né, tão permitidas até no nosso dia a dia, que a gente nem percebe que foi má-fé, mas foi, sabe? Numa escolha que a gente fez de conta que não tomou. E o processo psicoterápico, eu acho que o contexto da psicoterapia é o mais propício para que a gente possa falar desses momentos de má-fé. E eu acho muito bacana também uma questão que eu sempre trazia em sala de aula, porque, sim, muitos desses grandes autores, e foram nomes importantíssimos na psicologia e em outras áreas do conhecimento, mas pensando na psicologia, quando a gente pensa em Freud, quando a gente pensa em Sartre, quando a gente pensa em Skinner, quando a gente pensa em qualquer um deles, eu penso que é necessário que se faça esse impacto que eles fazem. Esse tipo de proposta de uma frase de impacto, usar má-fé, que a pessoa para e já toma um choque quando ouve má-fé, né? Quando pega e fala, você está condenado a ser livre. Assim como o próprio Skinner percebeu que certas coisas que ele falava não conseguiam chegar nas pessoas, então ele usava um termo que impactava mais. Porque eu acho que é importante, porque eles têm que, epistemologicamente, diferenciar o que fazem do que outras abordagens fazem. Então, acho que eu vejo, né, essas posturas como exatamente uma provocação necessária para que a pessoa desliga um botão e fala assim, eu estou falando de outra abordagem, não estou falando de psicanálise. Então, acho que às vezes é muito consciente, rico e inteligente quando eles se colocam de uma maneira tão impactante, né? Colocando uma frase desse tipo, faz que todo mundo pare e ouça. E eu acho que isso é muito importante quando ele faz, né, e cunha esses termos. Eu concordo com você e acho que os grandes autores fizeram isso mesmo, né? Acho que grandes filósofos, grandes nomes, né, que a gente estudou na psicologia, eles fizeram. Eu acho que parte do sucesso, né, da filosofia sartriana vem daí,
né, dessas frases de camiseta, né? Eu costumo falar que são frases de camiseta que dá para você colocar. A gente já até fez frase de camiseta do movimento antimanicomial com frase do Sartre, né? Importante. Ô, Cris, queria que você falasse um pouquinho do Sartre versus o Freud, né? O que a psicanálise existencial propõe de diferente? Tá. Bom, acho que é legal começar falando que o Sartre era um profundo admirador do Freud, né? Ele foi um cara que gostou demais. Ele produziu aquele Freud Além da Alma, poucas pessoas sabem, mas assim, ele tinha um conhecimento de psicanálise extraordinário, ele gostava muito mesmo, né? Mas ele não era um psicólogo, ele não tinha pretensão de ser um psicanalista freudiano, ele era um filósofo, né? E daí ele propõe uma psicanálise onde ele vai analisar nomes importantes da época, autores, né, de livros, né, o Flaubert, por exemplo, né, do Madame Bovary, que era o Idiota da Família. Tem um livro chamado Idiota da Família do Sartre, gigantesco, onde ele faz uma análise, né, desse autor, né, contando toda a história dele e tal, e ele vai analisar outras figuras, né, conhecidas, né, mas são psicanálises não sei, vamos chamar de fictícias, né? Porque ele não tratou da pessoa realmente, tratou do personagem. Um exercício, né? É um exercício, exatamente. Então, ele se exercitou a partir daí. E aí, ele tem algumas críticas, né, à psicanálise freudiana, por exemplo, com relação ao passado. Porque, para o Sartre, claro, passado, presente e futuro são importantes, né? O que importa para nós é a temporalidade, o modo como nós vivemos, a experiência do tempo, independente se é passado, presente e futuro, mas ele tinha um apreço pelo futuro, sabe? Até quando ele chama o homem de projeto, ele está falando de algo que está na frente. Eu estou sempre em busca de algo que está na minha frente. Então, ele tinha esse apreço pelo futuro e quase que dizer assim, eu sou muito mais aquilo que me convoca no futuro do que o que eu vivi no meu passado, sabe? Eu sou muito mais determinada, entre aspas, pelo meu futuro do que pelo meu passado. Então, isso vai ser bem forte, isso é uma coisa. E uma outra é do inconsciente, o uso que se faz do inconsciente. Claro, gente, eu tenho muitos amigos psicanalistas e assim, eles sabem que não é isso que eu penso, eles já me ensinaram muito, né? Porque não é esse o uso que se faz do inconsciente como uma instância psíquica, como algo parado, principalmente a psicanálise mais moderna nem lida com essa possibilidade. Mas lidar com o inconsciente como uma instância psíquica onde estão coisas que eu não tenho controle porque eu não escolhi, ele vai dizer que é um ato de má fé. Né? Então, ele faz uma crítica ao uso do inconsciente como uso de má fé. Eu não você me desculpa, eu não fiz porque eu não tinha consciência, sabe? Eu estava no meu inconsciente, o meu inconsciente que determinou que eu fizesse. Então, é contra isso que ele vai falar. Tá? Mas eu sei que não é isso que a psicanálise faz. Mas eu acho que é didático, no sentido de que, como eu falei antes, eu acho que ele precisava colocar os limites do que ele estava propondo enquanto ciência. E não dá para falar assim, a gente usa a camisa verde, então Palmeiras e Guarani é tudo parecido. Você tem que identificar os limites da abordagem, então, em alguns momentos, precisa romper com outros, como ele rompeu com a comportamental também, dizia que aquilo não estava certo, e tudo bem. Eu acho que ele estava construindo a coerência em torno do centro da teoria, que é exatamente o existencialismo. Então, né, dentro desse modelo de mudança constante, não daria para, apesar de talvez ter alguns pontos de convergência com a ideia do inconsciente, não daria para colocar embaixo da mesma teoria, porque gera uma confusão nas pessoas. Eu acho que é um trabalho didático quando ele pega e fala, não é isso, é aquilo. E as pessoas às vezes sentem o choque, mas eu acho que é importante esse choque. Sim. E eu penso, Henrique, eu faço até uma articulação, não sei se ela é muito adequada, se o Sartre fica contente, se ele estiver em algum lugar vendo, que se ele revira lá, não sei. Mas o uso que se faz do inconsciente, né, por algumas pessoas de má fé, é o mesmo uso que se faz de Deus. Né? É porque Deus quis. Sabe? Como se eu não tivesse participado da história. Responsabilidade, né? Então, então, tudo aquilo que faz com que eu delegue a responsabilidade para outrem, né, seja lá o que for, vai ser considerado de má fé.
E uma coisa que eu acho muito interessante no existencialismo, quando a gente fala em existência, de mudança, muitas pessoas, talvez, muito ingenuamente, falam assim, pô, se eu acredito no existencialismo, eu vou pensar que morrer é a pior coisa que existe. Mas o existencialismo tem uma outra visão da morte. Como que é? Explicando para as pessoas essa visão de uma morte que não é um fim trágico. Então, acho que aí vai depender muito do autor, né? Assim, alguns autores vão falar da morte como sendo algo que dá sentido à existência, que dá sentido à vida. Justamente por eu me haver como mortal, né, como finita, a minha existência ela ganha um sentido onde ela se inscreve, no tempo em que ela se inscreve. Então, eu não posso ficar adiando os meus projetos, minhas decisões, porque eu posso morrer a qualquer momento. Então, lidar com essa morte, que pode acontecer a qualquer momento, e é mesmo, isso é verdade, lidar com essa possibilidade faz com que eu me movimente, né? Pelo menos teoricamente. Essa era a ideia, né? Acho que essa é a ideia. Mas uma coisa que ele fala também da morte é que a morte ela é absurda. Ela não tem sentido nenhum, né? Eles vão ter uma divergência, ele e o Heidegger, nesse sentido, porque a morte, para o Sartre, ela é um fenômeno absurdo, que ela vai interromper esse grande projeto que somos nós. Nós não vamos concluir nunca esse projeto. Ele vai ser interrompido. Então, assim, não é uma vida que tem começo, meio e fim. Não. Ela está indo, ela é interrompida. E lidar com essa possibilidade, sim, pode fazer com que a minha existência ganhe sentido e eu seja chamada a agir, a não ficar perdendo muito tempo, né? E pensando na não continuidade, tem um trabalho dele que não foi finalizado, as 3 obras do Caminhos da Liberdade. Qual que é a condução que ele estava dando naquele momento ali, já quase anos 50, né? Então, você vê que ele ainda está influenciado pelo espírito ali, né, da Segunda Grande Guerra. Ele ainda estava, né? Eu não li os 3. Você sabe que essa eu estou me devendo. Eu li A Idade da Razão, aí depois na sequência tem mais 2. Mas ele tá falando de uma forma, né, literária, né, na literatura. É um romance, na verdade, né, uma trilogia, onde ele está falando da experiência, continua falando da experiência de existir nesse mundo onde nem tudo é tão simples assim, onde eu tenho que estar com esse outro, que muitas vezes é uma grande dificuldade, e que justamente com esse outro que eu vou me fazendo. A minha existência ela vai acontecendo nessas relações. E tem um contexto político muito importante sempre, né? Então, ele vai falar ali de perseguições, de torturas, né? Do quanto que algumas partes da sociedade, né? Alguns grupos da sociedade, eles sofrem mais, outros menos, por conta das questões políticas. E talvez até fiel à filosofia de que está em construção e foi mudando, porque os 3 eram, né? O primeiro, A Idade da Razão, o Sursi, né? O segundo, depois, e Com a Morte na Alma. Isso. Quer dizer, deveria ter um raciocínio ali que ele fez, e talvez no meio do caminho foi construindo de outra forma, e é interessante ver como que o autor vai construindo, né, a obra dele. E ele era muito diverso, né? Como ele estava assim, ele escrevia tantas coisas difíceis. Sabe que eu li um livro dele uma vez, que foi até uma aluna que me emprestou. Nunca mais achei esse livro, eu vou procurar. Chama Os Dados Estão Lançados. É um livro tão interessante que, quando eu li, a gente parece um romance espírita, sabe? Ele era imagina, ele se dizia ateu e ele escreve de uma forma tão interessante, assim, desse livro, como se a gente convivesse com as pessoas que estão mortas e, de alguma forma, elas estivessem aqui nos influenciando, sabe? Achei muito curioso. Então, ele tinha essa diversidade. Tem um autor que acho que é Langeman, esqueci o primeiro nome, é um francês, que ele é vivo ainda, e ele escreve um pouco sobre a história do Sartre, e ele fala que o Sartre ele é um arquipélago, né? Então é difícil da gente conseguir abranger todo o legado dele, porque ele escreveu sobre muitas coisas, e lugares assim que você nem imagina, inusitados, e de formas muito diferentes. Ô, Cris, a gente está falando bastante da vida do Sartre, das obras do Sartre. E Simone? Quem foi Simone para Sartre? Então, olha, eu vou te falar, Ju. Se fosse hoje, acho que a Simone ela apareceria muito mais. Ela apareceu ali,
mas ela é como se ela fosse a eminência parda mesmo, né? Quem aparecia mais era o Sartre, mas ela foi gigantesca. Ela foi gigante, ela continua gigante, mas era um mundo super machista, ainda é, mas naquela época ainda muito mais. Então, ela foi uma guerreira, foi a grande companheira dele, né? Eles viveram mais de 50 anos juntos. Eles estão enterrados um do lado do outro, né? A gente teve a oportunidade de ver, né, Ju? A gente viu, né? Então, eles estiveram juntos a vida inteira e, claro, com outros romances pelo caminho, né? Então, eles diziam que um era para o outro o amor essencial e que os outros eram contingentes. E eles viveram essas contingências a vida toda. Agora, a Simone é sensacional, né? Todo mundo conhece a frase dela de camiseta também, né? Que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Acho que essa coisa do se tornar isso ou aquilo, isso é do existencialismo. Então, ela é um grande nome do existencialismo que talvez a gente precise estudar mais. Bacana. Eu fico sempre, né, elaborando algumas coisas, tentando entender por que ele fez o que fez. Porque, pensando na questão da existência, de que tem uma vida toda contribuições, eu imaginei, né, se seria coerente ele não fazer uma autobiografia. Seria coerente alguém fazer, porque ele fez em 1964 As Palavras, que foi a autobiografia, mas ele morreu nos anos 80. Então, talvez, para compreender melhor Sartre, de fato, a gente precisasse olhar mais até os anos 80. Mas me parece que As Palavras têm um peso um pouco de reconhecer algumas coisas que ele talvez ali tivesse naquele momento da vida fazendo uma revisão, né? Me fala um pouco desse peso que há nessa autobiografia dele. E você acha que alguém que devia ter feito? Alguém devia escrever, não ele, né? Não sei, Henrique, eu gosto tanto desse livro, gosto tanto, assim, eu gosto demais mesmo. Eu acho que ele deveria ter escrito, acho que ele escreveu bem e acho que ele se descreve. Acho que é um processo de autoanálise, né? Se a gente pudesse falar assim. E tanto que foi com esse livro que ele foi recomendado para receber o prêmio, que ele recusa, né? O prêmio de literatura, e ele recusa porque não seria fiel àquilo que ele estava propondo. Ele estava escrevendo para a população, ele queria escrever para o povo. E esse reconhecimento, ele entendia que era um reconhecimento burguês, e para ele isso não fazia sentido. Gosto demais desse livro. Ele tem uma crítica à vaidade, à necessidade de reconhecimento dele e a ideia de fugir da realidade na literatura, que dá para entender pelo contexto história de vida, né? Sim, sim, sim. E isso desde pequenininho, né? Acho que ele vai se refugiar ali. Imagina, ele perdeu o pai, nem chegou a conhecer o pai direito, ele tinha menos de 1 ano quando o pai morreu, foi criado ali pela mãe, super mimado, com o avô, começou a ler muito cedo, começou a escrever. Com 10 anos, o avô dá uma maquininha de escrever lá para ele já começa a escrever. Então, é alguém que viveu, né, nesse mundo mesmo, né? Ele escolheu esse universo aí da literatura, né, dos livros, e foi assim sempre. Gente, depois dessa aula... Muito bacana. Cris, a gente vai recomendar que todo mundo que está na especialização também assista. Quem está interessado na graduação, participe dessa conversa, né? Inclusive, mande, né, depois os comentários do vídeo aqui. É interessante ouvir todo mundo sobre um assunto tão legal, tão bacana, falado por quem muito conhece, o que torna muito mais agradável, né? Obrigada, Henrique. Obrigada, Ju. Não, eu fico até preocupada quando alguém fala assim, você é sartriana. Não, gente, eu não sou sartriana, não. Eu gosto do Sartre. Estudo Sartre. Eu estudo Sartre. Sou simpatizante. Né? É uma pretensão muito grande essa de me dizer sartriana, porque, gente, imagina, ele é esse arquipélago. A obra dele é muito vasta. Eu não sei se vai dar tempo de eu ler tudo isso, não. Mas eu gosto bastante. E foi uma delícia conversar com vocês sobre tudo isso. Muito é um momento bom. assim, até que a gente vai se articulando, né? A própria história mesmo. É um momento quase terapêutico, vamos dizer assim. Mudou a nossa existência, com certeza. Com certeza. Já vou sair aqui com uma essência bastante diferente da que eu entrei. Bacana, Cris. E a gente fica com gosto de quero mais, né? Você muitas vezes falou do Heidegger, nós vamos até já pensar em uma outra conversa, né? E eu até proporia também mais um só sobre Simone de Beauvoir. Nossa! Seria muito bacana. Gostei, hein? Eu não sou a pessoa mais indicada, não. Adoro mas a gente Simone explora de o Beauvoir, assunto. mas a gente pode explorar. A gente Bacana. pode. Cris, muito, muito obrigado mesmo. E vai ficar realmente esse convite já aberto aqui, que a gente vai com certeza ter novos episódios. Para você que está assistindo, curtiu, encaminha para quem não conhece, para quem você acha que pode se interessar.
curte nossas páginas, se inscreva, coloca lá o sininho para mostrar que você gostou e que pode receber mais conteúdos desse tipo, compartilhe mesmo e continue acompanhando os próximos episódios do Psicologicast. Valeu!